Fala pessoal, beleza? Tô voltando aqui, tô voltando aos poucos a fazer gravações aqui pro canal. Tem algumas novidades, vocês podem ver que eu já tô com um cenário um pouco diferente, um setup novo, tem um PC novo que eu montei, microfone novo. Tudo isso eu vou trazer em breve para vocês, são vários equipamentos que eu comprei, vários equipamentos que eu implementei aqui neste meu novo setup, que em breve eu vou fazer um vídeo só falando a respeito deles. Hoje eu estou aqui para falar a respeito do Beats Flex. Eu recebi esses fones da Beats, tive aí um tempo muito bom para testar. Eu ganhei esses fones da Beats e já quero deixar claro logo de cara, primeiro agradecer o pessoal da Apple, da Beats, da assessoria por me mandar esses fones e deixar claro que todas as vezes que eu ganho um produto, isso não interfere na qualidade das minhas avaliações. Eu vou avaliar de forma imparcial e sincera, independente se é ganhado, se é recebido para teste ou mesmo se eu compro. É sempre a minha forma de trabalhar, todos os assessores, as empresas sabem disso e eles topam me enviar os produtos mesmo assim. Então não se preocupem quanto à questão de parcialidade por ter ganhado ou não um produto. Bom, então é isso, eu já trouxe vários fones de ouvidos aqui no canal, já fiz vários reviews de fone de ouvido e agora eu estou então com esta opção aqui, que é uma das mais baratas e populares da Beats, para falar um pouco para vocês. Vamos lá! Bom, começando aqui pela caixa, a gente tem então aqui uma caixa não muito grande, pode ver que ela cabe bem aqui inteira na minha mão. Temos aqui Beats Flex, que é essa versão, que é uma versão dessas com fio sem fio, como eu vou mostrar e falar para vocês. Wireless Earphones All Day, 12 horas de bateria, que é a promessa. Feito para Apple TV, iPhone e iPad, mas apesar de ser um produto Apple, não é exclusividade para aparelhos Apple. Tanto que uma sacada muito bacana é que esses fones eles vêm com conector para carga USB-C, que é um padrão aí muito utilizado em smartphones Android e de outras marcas também. Então é um aparelho mais popular da Apple, tanto que ele tem inclusive um aplicativo na Google Play, que é um aplicativo mais para facilitar a conexão com o smartphone, mas a conexão via Bluetooth também não é nenhum segredo, tá? É bem simples. Aqui atrás a gente tem algumas informações importantes, algumas informações sobre as especificações do fone, fala sobre essa questão do USB-C, sobre a questão dele ser fone Bluetooth, com cabo de carregamento USB-C, que ele tem ponteiras magnéticas que eu vou falar daqui a pouco, os controles de reprodução de música e tudo mais integrados, e que ele é durável e muito resistente. E ele tem carga rápida, tudo isso eu vou falar para vocês a partir de agora. Então vamos começar falando a respeito do design. Esses aqui são os Beats Flex. Então ele é esse fone, como eu falei, ele é um fone sem fio, com fio, porque ele é basicamente este fio aqui. Eu vou abrir ele para vocês verem, não sei se vai dar para ver inteiro no vídeo. E ele tem então também ele tem esses fios, que a gente tem os fones, esses fios. Aqui são duas centrais de controle, digamos assim, e uma haste flexível. A própria haste ela não é fixa, ela não é rígida, ela é flexível, o que é legal, que é muito confortável, se adapta muito bem ao pescoço e ela também é mais resistente por conta disso. Então vamos falar um pouquinho do que a gente tem em detalhes aqui. A gente tem o logo Beats desse lado, aqui é o lado esquerdo, né? A gente tem um botão de volume para aumentar e diminuir o volume. Aqui um botão para assistente de voz. Então segurando esse botão ativo o assistente de voz, no caso que eu uso com o Google Assistente. E aqui a entrada para o carregador USB-C, como eu já falei. Aqui do outro lado a gente tem um botão de ligar, que é onde também tem um LED que indica tanto a carga da bateria quanto se ele está ligado ou desligado. E nesse controle aqui a gente também tem, e aqui nesse lado esquerdo que eu esqueci de falar, a gente tem um microfone integrado, para que seja possível você fazer chamadas utilizando este microfone. Inclusive você pode atender a chamada. E através desse botão você também consegue pausar e reproduzir músicas e atender ligações, e atender chamadas. E uma outra coisa interessante que ele tem aqui nas ponteiras, né, do fone, que ele tem, não é uma novidade, mas é uma coisa muito legal, ele tem essas partes de trás aqui do fone magnéticas, bem aqui onde está o Bzinho da Beats, é magnético, então ele encosta
quando encosta, gruda. Olha lá, grudou. Isso é legal porque isso adiciona uma funcionalidade. Quando você está ouvindo uma música, digamos que você está com o fone no ouvido, no pescoço, quando você está ouvindo uma música e com o fone no ouvido, e você tira do ouvido, ele encostando, ele vai pausar a música. Quando você solta ele, ele vai voltar a reproduzir a música. Então isso é uma coisa bem interessante, não é um recurso novo, mas é um recurso interessante para se colocar nesse tipo de fone. Ele é bem confortável, ele fica aqui no pescoço, não incomoda. E eu vou falar que por conta dessa haste flexível no pescoço, ele acabou se tornando um dos fones que eu mais utilizo, porque é muito prático eu estar fazendo alguma coisa e tirar do ouvido e deixar ele solto no pescoço. Porque a gente tem aí os famosos buddies, como por exemplo Galaxy Buddy, AirPods e afim, que você tira o ouvido e você tem que guardar no bolso em algum lugar. E às vezes você não tem essa facilidade ou praticidade. Não que seja um problema, tá? Isso é apenas uma questão de praticidade para o meu uso, para o meu gosto, que gosto de deixar ele aqui, pausa a música e tudo mais, e na hora que eu quero eu coloco no ouvido, eu coloco só um, largo o outro aqui, isso não é um problema. É uma questão do meu gosto. Assim como, por outro lado, para ouvir na cama, às vezes, dependendo da posição que você está na cama, pode ser um pouco incômodo, dependendo como vai ficar por causa da haste, mas isso é mais uma questão de gosto pessoal. Então, eu repito, gosto pessoal. E, além disso, é claro que ele, por ter essa haste que fica presa no pescoço, dificilmente você vai perder porque ele vai cair, sumir ou coisa do tipo. Coisa que pode acontecer com outros modelos que não tem essa haste, não tem fio. Eu achei ele bem seguro no pescoço, ele vem com 4 ponteiras de borrachinhas para você colocar. Eu encontrei essa que eu achei que se adaptou melhor ao meu ouvido, tanto na questão de som quanto na questão de vedação, né, do ouvido. É bem confortável. Eu não achei que cai, né? Fiz alguns testes aqui, dei alguns pulos, algumas coisas para ver se caía. Não tive problema nenhum. Não corri com ele, ainda estou aqui em isolamento social dentro de casa, evitando sair. Então, saí raras vezes com ele para fazer alguma coisa, andar um pouco no condomínio, coisa do tipo. E nenhuma dessas vezes eu tive problema de cair ou de ficar caindo, de não ficar seguro. Então, eu achei que tem uma aderência muito boa também nos ouvidos. Bom, já falei bastante a respeito do design e agora vamos falar sobre a primeira coisa que realmente importa quando a gente fala de um fone de ouvido Bluetooth. Aliás, quando a gente fala de qualquer fone de ouvido, que é som. Não adianta nada ele ser lindo, fantástico, maravilhoso se ele tiver um som ruim, porque o objetivo de você ter um fone de ouvido é para você ouvir música, assistir um filme, um vídeo ou coisa do tipo. Eu usei muito ele se tornou, como eu disse, um dos que eu mais utilizo aqui dentro de casa, pela praticidade e tudo mais, mas não é o único. E eu posso dizer que, infelizmente, não é o que tem a melhor qualidade sonora dos que eu testei, focando especificamente, é claro, nesses fones in-ear, esses fones que a gente coloca dentro do ouvido, porque é claro que você tem uma percepção, uma acústica diferente, mas comparando com outros fones que eu já testei, inclusive com alguns que eu tenho, até de qualidade, até de, digamos assim, qualidade e preço muito inferior, da metade do preço às vezes, eu achei que deixou um pouco a desejar a questão de som. Ele tem uma qualidade de som muito boa, límpida, no geral, num padrão assim bem genérico. Ouvi vários tipos de música, assisti filmes, séries, enfim, de tudo. Eu fiz de tudo com ele, já que eu uso muito. E o que me incomoda um pouco é a falta de um som mais encorpado. Quem gosta daquele grave, quem gosta de ouvir músicas que tem muito do grave, que puxa muito pro grave, vai sentir falta dessa definição. É a minha opinião, não sou um especialista, um expert em música, muito menos em fone de ouvido. Estou falando aqui da minha percepção mesmo como usuário. Eu sinto falta desta questão de você ter um grave, de você ter aí um som encorpado, coisa do tipo. Eu não sei se em aparelhos da Apple você tem a possibilidade de melhorar, se isso é melhor, se você consegue fazer uma equalização. Ele tem um aplicativo que basicamente não ajuda nisso. O aplicativo para Android, que é onde eu testei o fone, ele simplesmente auxilia na conexão com o telefone. Ele não tem uma opção para você equalizar o som. E mesmo utilizando recursos do próprio smartphone, como o DTS, por exemplo,
e não tem melhoria significativa. Por outro lado, ele tem um alcance de volume, para você subir o volume muito bom, ele é alto, e mesmo quando você aumenta bastante o volume, eu não senti que há ruído, que há chiadeira. Então, eu achei que nesse ponto ele tem um destaque legal, porque outros fones de ouvido acaba você aumentando o volume, ele vai criando lá uma chiadeira, ruídos e acaba incomodando. Além disso, como ele tem uma equalização mais neutra e límpida, né, não tem aí um som encorpado para música, mas ele tem aí uma equalização mais límpida, mais ali neutra, coisa do tipo. Eu achei que foi legal para ouvir podcasts e assistir vídeos no YouTube com pessoas falando. A voz, ela é bem trabalhada nesses fones de ouvido. Então, ouvir podcasts, assistir filmes ou séries onde você tem muito mais diálogo, sem ação, sem efeitos e coisa do tipo, acaba sendo bacana, sendo até bem gostoso com esses fones de ouvido, já que torna a fala da pessoa, a fala do personagem mais natural, mais agradável nesse fone de ouvido. Então, ele tem seus pontos positivos e negativos em relação ao som. Não é dos melhores em relação a som quando se fala de música, a experiência não é tão imersiva, falta grave, mas ele tem seus acertos em alguns pontos. Sempre lembrando, estou falando de testes que eu realizei com ele em smartphone Android. Não tem como eu saber, não tenho iPhone, então minha experiência não vai abranger se tem alguma diferença quando você está utilizando no smartphone da Apple, no iPhone, no iPad, tá? Então, só para deixar claro esse ponto também, que eu acho importante. Ainda dentro dessa questão do som, em termos de qualidade de chamada nas ligações, eu fiz ligações tanto por telefone quanto WhatsApp, chamadas de vídeo também, e eu achei a qualidade bem legal. Eu achei boa, como eu falei, ele tem aí uma qualidade vocal, uma qualidade de voz aí bem trabalhada, então a recepção do som que eu tinha era muito boa, qualidade muito boa, e o microfone, pelo que eu pude conversar com as pessoas com quem eu estava ali, meus interlocutores, perceber, é boa também, mas ele acaba tendo um problema na captação do microfone, na sensibilidade do microfone, que não é exclusiva dele, que eu já encontrei em outros fones que eu já testei também, que é muita sensibilidade. Eu acho que como ele fica aqui embaixo e ele tem que ter uma sensibilidade maior, porque a boca está aqui em cima e ele tem que captar o som da boca aqui embaixo, ele abre muito a sua sensibilidade para captação de áudio e isso acaba fazendo com que ele pegue muito o áudio ao redor. Então, é tranquilo se você está numa sala como aqui, que está tranquila, está quieta, sem barulho. Se você começar a fazer barulho de mexer numa embalagem de plástico, por exemplo, outra pessoa do outro lado, eu ouvi reclamações, talvez fique surda, né? Não seja tão agradável. Crianças gritando, brincando, cachorro latindo ou coisa do tipo, tudo isso parece que é ampliado pelo microfone e acaba incomodando a pessoa que está do outro lado, tá? Então, foi uma percepção que eu tive aí conversando com algumas pessoas utilizando o microfone deste fone da Beats. Quanto à conectividade, eu falei que ele é um fone da Apple, sendo que a Beats by Dr. Dre, foi comprada pela Apple já tem alguns anos, então é uma marca da Apple. Foi feita para produtos da Apple, mas não é exclusivo da Apple. E eu achei a conectividade muito boa. Eu consegui utilizar tanto em smartphone quanto em notebook. Funcionou tranquilamente. A conexão é básica, padrão, você coloca ele aqui no modo de pareamento, faz a conexão, é tranquila. Para facilitar, você também pode baixar um aplicativo para Android, onde ele vai simplesmente, através desse aplicativo, achar o fone de ouvido quando está ligado e fazer a conexão, que é mais ou menos como funciona, pelo que eu entendi, no iPhone, que ele acha automaticamente. Após estar conectado, o funcionamento é perfeito, não tive problemas de desconectar, de perder a conexão ou coisa do tipo. Eu geralmente deixo o smartphone num ponto e saio andando pela casa. Meu apartamento não é tão grande, mas mesmo entre as paredes eu não senti tanto problema. Claro, se você vai num ponto onde tem muita interferência de parede, como quando eu saía no corredor, eu percebo que começa a perder sim em determinada distância. Eu não cheguei a medir a distância, mas ele tem até aí um alcance bom, não é tão longo, mas um alcance decente para você utilizar, por exemplo, dentro da sua casa, se você tiver ali em cômodos muito próximos. Então você consegue utilizar sem que tenha problemas de conexão.
Então, quanto à questão da conectividade, achei bem legal. Eu achei uma coisa, ele tem uma funcionalidade que eu não consegui testar, que é ele se conectar a outros dispositivos. Então, você consegue fazer essa conexão com outros dispositivos e ele, então você consegue sincronizar para que uma coisa que eu estou reproduzindo aqui, o outro também esteja recebendo ao mesmo tempo através dele, mas é com outro fone desse. Eu não consegui fazer esses testes. E ele também consegue se conectar a mais de um produto ao mesmo tempo. Isso eu testei, funciona legal. Inclusive a troca entre os dispositivos é bem tranquila, sem problema algum. E a conexão Bluetooth dele é Bluetooth 5.0. Então a gente tem aí uma conexão muito boa, que além de ter uma qualidade boa, um alcance bom, também é mais econômica. Então ele tem uma economia aí na questão da bateria, tanto para o smartphone quanto para o fone de ouvido. E eu vou falar então agora um pouco a respeito dessa questão da duração da bateria. A Beats promete uma duração, como a gente viu aqui na caixa, de aproximadamente 12 horas de uso, que eu acho uma duração já boa. Mas nos meus testes, eu não fiz testes de deixar ele ligado o tempo todo, mas eu ia anotando à medida que eu ia utilizando. Usava lá 5 horas num dia, desligava, ligava ele novamente. A somatória desses testes que eu realizei, no total, ele chegou a ficar entre 17 e 20 horas em diferentes testes. Então aí é uma média bem próxima aí desse número. Então ele ultrapassa esse valor, então ele ultrapassa essa duração que é prometida pela Beats de 12 horas e vai indo muito além. E eu acho que uma duração para um fone de ouvido de mais de 15 horas, né, passando aí próximo de quase 20 horas, para mim é muito boa. Então eu geralmente coloco ele para carregar e depois fico ouvindo tranquilamente, sem problema algum, sem me preocupar com a questão da bateria. E ele também tem um sistema de carga muito rápido, tanto que ele tem um sistema de carga rápida que promete 1h30 de autonomia em apenas 10 minutos de carga. No total, pelo que eu vi, a carga completa de 0 a 100% não chega a 1 hora, que eu achei também que está aí dentro de um limite aceitável. Então você tem uma carga rápida e você tem uma duração muito boa. Então você tem uma combinação bem legal entre a carga e a duração da bateria. Bom, então é isso. Essas são algumas impressões que eu tive a respeito do fone Beats Flex da Apple. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Inclusive, como o fone é meu, fica muito mais fácil responder dúvidas, porque às vezes as pessoas fazem alguma pergunta e eu já devolvi o produto. Eu estando com o produto em mãos, e eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar os comentários, a pessoa pergunta, eu vou lá, testo, vejo como que funciona para saber, poder responder de forma exata. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Dá uma curtida aí também, que isso ajuda pra caramba. Como eu falei, eu tô voltando aí a produzir vídeos e isso dá um gás, dá um ânimo para produzir mais, buscar produzir cada vez melhor. E também, se você curtiu, compartilha com um amigo aí que tá a fim de comprar um fone de ouvido Bluetooth. E não se esqueça de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, se você caiu aí pela sugestão, compartilharam com você esse vídeo ou coisa do tipo, se inscreva, porque também ajuda pra caramba a gente. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do Quick Tech.